É bom vê-los em meu canal. Fico muito grato por isso. A história que vou contar a vocês hoje é pura e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por um motivo. É realmente uma história incrível. Desejo a você uma experiência agradável de visualização. Lucinda se esforçou para abrir os olhos. Seu corpo inteiro doía, fios intravenosos se projetavam de seu braço, sua boca tinha gosto de sangue e ela estava com muita sede. Cada movimento era difícil. A mulher tentou se lembrar dos eventos anteriores. Ela e o marido estavam dirigindo para casa depois do aniversário de casamento do parceiro. Ele mesmo sentou-se ao volante, apesar de ter bebido muito na festa. No início, tudo estava indo bem, eles estavam quase chegando em casa. Então Lucinda se lembrou dos faróis brilhando em seu rosto e do impacto. Alguém havia chamado os paramédicos. Parecia que a ambulância havia chegado muito rapidamente. Eles a colocaram no carro. E o que aconteceu em seguida a mulher não sabia, porque depois de entrar na ambulância ela perdeu a consciência e não acordou até agora. Uma enfermeira entrou no quarto e perguntou como a paciente estava. E o meu marido, Lucinda sibilou. Ele está bem, não está machucado. Até onde eu sei, ele está sendo interrogado pela polícia. Por que ele está sendo interrogado? Ele desviou para o tráfego em sentido contrário e foi submetido ao teste do bafômetro. O carro em que ele bateu não teve sorte. O impacto o jogou vários metros para o lado. O homem ao volante está gravemente ferido e há pouca chance de sobrevivência. O que acontecerá com meu marido agora? Não sei, a enfermeira deu de ombros com indiferença. Ele provavelmente será levado para a delegacia de polícia, pois sua vida não corre perigo. Lucinda estava muito assustada. Parecia-lhe que a enfermeira falava com ela com uma espécie de desprezo. E ela não estava errada. A culpa de seu marido poderia matar uma pessoa inocente, e seu marido nem sequer havia sofrido um arranhão no acidente. Lucinda havia pedido que ele não dirigisse, que chamasse um táxi, mas ele não concordou. E este é o resultado. Talvez tenha sido melhor assim, pensou Lucinda enquanto adormecia. Lucinda conheceu seu marido há cerca de 5 anos. Ele estava trabalhando até tarde naquela noite. Ela não tinha dinheiro para um táxi, então decidiu ir até o ponto de ônibus e esperar o ônibus, que estava meia hora atrasado. Estava chovendo muito lá fora e Lucinda não tinha guarda-chuva. Ao se aproximar do ponto de ônibus, ela percebeu que o ônibus havia se afastado dela. Que sorte a minha, murmurou Lucinda. Agora vou ter que ficar aqui por mais meia hora me molhando. E no entanto, em 5 minutos, um carro estrangeiro caro parou bem na frente de Lucinda. A janela do lado do passageiro se abriu e uma voz masculina agradável disse: Moça, precisa de uma carona? Não, não, Lucinda respondeu com medo. Estou esperando o ônibus. Estou esperando o ônibus. Obrigada. Não tenha medo. Eu não vou comê-la, continuou o homem. O tempo está muito ruim. E você está usando uma jaqueta tão fina. Sente-se. Lucinda achou que o homem não parecia um maníaco. Embora não entendesse muito de carros, percebeu que um carro como aquele não era barato. Lucinda assentiu e cuidadosamente entrou no banco do passageiro. O carro deu partida. Para onde está indo? Disse o motorista. Estou indo para 70 Street, para a casa 85. Há um shopping center não muito longe. Ótimo, é exatamente onde eu preciso ir. Eles dirigiram em silêncio por um tempo. De repente, o homem falou. Meu nome é Liam. E você é? Lucinda, disse a mulher. Posso saber o que uma moça tão jovem e bonita estava fazendo no ponto de ônibus a uma hora tão tardia? Não tem medo de andar sozinha? Eu estava voltando do trabalho, Lucinda respondeu brevemente, sem querer entrar em detalhes. Liam havia gostado da mulher à primeira vista. E ele era o tipo de homem que sempre pegava o que queria. Neste momento, ele havia decidido que Lucinda era dele. Ele estacionou o carro em seu destino. Quanto devo a você? Perguntou Lucinda. Não tenho muito dinheiro comigo. Lucinda,
eu pareço alguém que precisa de dinheiro para você? Perguntou Liam com uma risada. Não, mas estou acostumado a ter que pagar por cada trabalho. Então me dê seu número de telefone. Um dia desses, vou ligar para você e lhe pagar um café. Lucinda sorriu levemente e ditou seu número para o homem, depois se despediu e saiu do carro. Liam se virou com uma expressão de satisfação no rosto e continuou com seus negócios. Ele tinha conseguido o que queria. Como sempre. A vida de Lucinda continuou a partir daí. Liam não ligou para ela e a mulher decidiu que ele não ligaria. Afinal, por que alguém como Liam ligaria para ela? Afinal, por que alguém como ele iria querer uma simplória como ela? Mas, na sexta-feira, Lucinda recebeu uma mensagem de um número desconhecido: vou buscá-la amanhã às 5 horas. Esteja pronta até lá. Liam. Não me lembro de termos mudado para você, disse Lucinda em voz alta. Quem diabos ele pensa que é? Então ele é rico. Ele acha que todo mundo tem que se curvar a ele agora. Oh, não. Ele não pode fazer isso comigo. Apesar de seu ressentimento, a mulher decidiu ir à cafeteria com Liam, mas para lhe dar um pouco de sua opinião. Lucinda ficou pronta na hora certa e, às 5 horas, estava parada na porta. Gosto de uma garota pontual, disse o homem em vez de cumprimentá-la. Olhe, Liam, acho que nunca começamos com o pé direito. Só porque você me ajudou uma vez, não é desculpa para falar comigo desse jeito. Você tem um temperamento forte, Liam sorriu, e eu gosto desse tipo de garota. O que acha que está fazendo? Lucinda ficou indignada e tentou sair do carro. Oh, espere um pouco. Não quis ofendê-la, só estou acostumada a falar com as pessoas de igual para igual. Se é assim que você quer, não tem problema. Vou chamá-lo apenas de você. Lucinda concordou com Liam e ele, por sua vez, percebeu que essa garota não era tão simples quanto parecia. Liam estava cortejando Lucinda muito bem. No início, a mulher pensou que ele estava apenas se divertindo com ela e que eles não poderiam ter um relacionamento sério, mas ainda assim ela queria ficar perto dele também. Lucinda decidiu que, se Liam decidisse terminar com ela, ela ainda se lembraria daquelas impressões inesquecíveis de uma vida linda. No entanto, as intenções de Liam se revelaram mais do que sérias. Depois de 6 meses, ele fez uma proposta a Lucinda. Mas a mulher não aceitou imediatamente, embora quisesse muito. Ela tentou por muito tempo entender por que um homem rico e bem-sucedido, que pode se casar com qualquer beldade, além disso, com um rico dote, precisa da noiva mais comum. Mas Liam foi inflexível e Lucinda finalmente concordou em se tornar sua esposa. O casamento foi um evento luxuoso que qualquer mulher invejaria. Muitos convidados, uma grande variedade de comidas e bebidas, o vestido da noiva feito por um famoso estilista italiano. Após a cerimônia, Liam levou Lucinda de carro para Courchevel. Ela ainda não conseguia acreditar na realidade do que estava acontecendo. Quando os recém-casados voltaram para casa, Liam insistiu em demitir Lucinda do trabalho. No início, eram apenas insinuações, depois se tornaram pedidos e, em seguida, exigências. Finalmente, a mulher cedeu e deixou o emprego. Ela já deveria ter percebido a mudança de opinião do marido, mas Lucinda gostava demais de sua nova vida rica e bonita. Ela decidiu que poderia tolerar os caprichos do marido. Mas, a partir daí, tudo piorou. Liam começou a monitorar cada passo dela, verificando as biografias de todos os seus amigos, ligando para ela o tempo todo e exigindo um relatório sobre seus movimentos. Depois de alguns meses, Lucinda não aguentou a pressão e decidiu falar com Liam. À tarde, quando ele estava trabalhando em seu escritório, ela entrou cautelosamente em seu escritório e sentou-se na cadeira em frente. Precisamos ter uma conversa séria com você, começou Lucinda. Lucinda, não vamos fazer isso agora. Estou muito ocupado. Não, Liam, é urgente. Não posso esperar mais e não posso aceitar esse abuso. O homem tirou os olhos dos papéis e olhou para a esposa com interesse. Que tipo de abuso você não aguenta? O seu. Você está sempre me observando, não me deixa interagir com ninguém, não consigo fazer uma caminhada normal sem que você me empurre a cada 5 minutos.
Só estou cuidando da sua segurança. Quem quiser se meter comigo deve fazê-lo por seu intermédio. Prefiro ficar de olho em você agora do que enfrentar as consequências mais tarde. Você não entende, Lucinda começou a gritar. Sou um ser humano, não uma boneca. Sou sua esposa, não uma escrava. Lucinda, disse Liam com pressão. Pare de ser histérica. Você quer uma vida boa, não é? E isso tem um preço. Então, por favor, aceite minhas regras e não faça mais cenas. Se ficar entediado, convide suas amigas. Que namoradas! Depois de seus testes, todas elas foram embora. Não tenho ninguém para convidar. Arranje outras. Isso é um problema. Não, Liam. Não posso continuar assim. Vou deixar você. Lucinda se levantou da cadeira e queria ir embora, mas o homem a impediu. Sente-se novamente, disse ele em uma voz calma e assustadora. Então me escute. Não permitirei que você se comporte dessa maneira. Nenhuma mulher no mundo se atreve a se divorciar de mim. Se você mencionar mais uma vez que está indo embora, isso não será suficiente. Você me entende? Lucinda olhou para o marido em silêncio. Pela primeira vez em sua vida, ela o viu assim e isso a assustou. Por que não está dizendo nada? Perguntou Liam com a mesma voz. Responda-me. Eu entendo você, Lucinda sussurrou. Posso ir agora? Liam se aproximou lentamente de sua esposa e lhe ofereceu a mão. Lucinda se levantou da cadeira e ele a puxou para perto de si. O coração da mulher estava batendo a uma velocidade vertiginosa. Não tenha medo, disse Liam o mais gentilmente que pôde. Eu a amo muito. Mas não vou deixá-la brincar consigo mesma. Você é minha e somente minha. Não me obrigue a lembrá-la novamente. O homem soltou a esposa de seu abraço e disse. E agora você pode ir. Eu ainda tenho trabalho a fazer. Vá para a cama, vou encontrá-la um pouco mais tarde. Lucinda, sem dizer uma palavra, deixou o escritório e subiu as escadas para o quarto. Como continuar vivendo depois de tudo o que tinha ouvido, a mulher não tinha ideia. Desde então, a atitude de Lucinda em relação ao marido havia mudado muito. Ela continuava se lembrando das palavras e ameaças dele. Liam, por outro lado, comportava-se como se nada tivesse acontecido. Ele mimava a esposa com presentes, levava-a a restaurantes chiques, dava-lhe enormes buquês de flores todos os dias. Lucinda estava completamente confusa. Agora ela não sabia como reagir a tudo isso. Afinal de contas, ela não é um brinquedo, é uma pessoa viva, não pode ser tratada assim. Mas ela ainda não podia desistir de Liam. Afinal de contas, a mulher não trabalhava em lugar nenhum há meses. Embora ainda tivesse seu apartamento antes do casamento, Lucinda não tinha mais nada e dificilmente conseguiria encontrar um bom emprego rapidamente. E Liam provavelmente faria tudo o que pudesse para garantir que ninguém a acolhesse, a mulher ficaria completamente desamparada. Lucinda, portanto, viu duas maneiras de sair da situação: esperar que o próprio Liam perdesse o interesse por ela ou construir um colchão de segurança, escolher o momento certo e se divorciar do marido. Decidindo que ambas as opções exigiam tempo, ela começou a economizar dinheiro pelas costas de Liam. Certamente não seria desperdiçado, pensou Lucinda. O tempo passou, mas Liam nem sequer pensou em deixar Lucinda. Ele a amava. À sua maneira, com ciúmes, com controle constante, mas ainda assim a amava. No entanto, o homem tinha problemas nos negócios. Os concorrentes decidiram comprar sua empresa em condições muito desfavoráveis para ele. E, em caso de recusa, ele prometia problemas com fornecedores e clientes, o que foi sendo cumprido gradualmente. Liam já havia perdido 2 clientes importantes, o que não poderia deixar de afetar sua renda. Ele teve até mesmo que demitir alguns funcionários, inclusive seu motorista, para economizar pelo menos algum dinheiro. Mas ele não iria desistir completamente de seu estilo de vida. Lucinda decidiu que essa situação poderia trabalhar a seu favor. Liam, ansioso para encontrar uma saída para sua situação desagradável, começou a procurar novos contatos, pessoas que pudessem ajudá-lo.
Ele conseguiu interessar um homem influente na cidade, que mais tarde se tornou seu sócio. As coisas começaram a melhorar pouco a pouco. Um dia, Liam recebeu um convite para o aniversário de seu novo sócio. Não havia motivo para recusar, e o homem compareceu à festa junto com Lucinda. Liam demitiu seu motorista, mesmo quando havia dificuldades financeiras, e um novo nunca foi contratado. Portanto, o próprio homem sentou-se ao volante de seu carro. O dia da festa foi conduzido em alto nível e Liam conseguiu conhecer pessoas novas e úteis. O mesmo não se pode dizer de Lucinda. Ela estava entediada no meio da multidão, então fingiu estar doente e pediu a Liam que a deixasse ir para casa de táxi. Mas ele decidiu levar a esposa para casa por conta própria, especialmente porque já havia feito todos os contatos necessários. Lucinda pediu que ele não pegasse o volante depois de tanto álcool, mas o homem não deu ouvidos à esposa, dizendo que não era mais uma criança e que podia tomar essas decisões por conta própria. No final, tudo isso fez com que Lucinda acabasse ferida no hospital. No quarto ao lado, à beira da vida e da morte, estava o homem que bateu em seu marido, e o próprio Liam foi interrogado pela polícia. Lucinda acordou na manhã seguinte. Uma enfermeira conhecida estava mexendo na cama, fazendo algo com seu soro. Quando percebeu que Lucinda estava acordada, voltou-se para ela. "Como ela está?" perguntou com uma voz indiferente. "Não sei", respondeu Lucinda. "Provavelmente, como qualquer outra pessoa depois de um acidente, a polícia quer falar com você." "A polícia quer falar com você. Você pode fazer isso agora?" "Sim, claro", disse Lucinda confusa. A enfermeira se dirigiu para a saída, mas a mulher a impediu. "Espere um minuto. Como está o cara com quem meu marido e eu esbarramos? Não achei que você fosse se interessar por isso. Embora você provavelmente só queira saber que tipo de punição aguarda seu marido. Ele sobreviveu esta noite, o que é um bom sinal. Suas chances de viver melhoraram consideravelmente. Embora as consequências possam ser muito desagradáveis. Sua coluna vertebral está danificada e ele provavelmente nunca mais voltará a andar." "Que pesadelo", Lucinda sussurrou. A enfermeira sorriu maliciosamente e saiu do quarto. Poucos minutos depois, um homem em um uniforme da polícia entrou no quarto de Lucinda. "Lucinda", disse ele. "Sim, sou eu. Meu nome é Jacob. Quero lhe fazer algumas perguntas sobre o incidente de ontem." "Posso?" "Claro que sim, responderei a todas as suas perguntas." "Claro que responderei a todas as suas perguntas." "Falamos com seu marido ontem, mas, para sermos completos, precisamos ouvir a sua versão da história. Você se lembra exatamente como a colisão aconteceu?" "Sim. Estávamos voltando do subúrbio para casa. Em algum momento, Liam virou o carro para a esquerda e, aparentemente, estávamos na pista contrária. Foi aí que aconteceu o impacto. Isso é tudo o que posso lhe dizer. Diga-me, você tem carteira de motorista? Sabe dirigir?" "Não." "Por que está perguntando?" "Essas são perguntas normais", mentiu o policial. Na verdade, ela precisava entender o que Liam havia dito que era verdade e o que era ficção. Seu marido havia tentado incriminá-la dizendo que ele estava dirigindo naquela noite, que um carro havia batido neles e que ela estava tentando evitar uma colisão. Mas uma coisa que ele não havia levado em conta era que a polícia estaria interrogando a esposa tão cedo. Liam achava que teria tempo de dizer a ela o que dizer e como dizer para que ninguém se metesse em problemas. E o que aconteceria com o homem ferido, Liam não se importava nem um pouco. "Lucinda, seu marido já bebeu e dirigiu?" "Não, foi um caso isolado. Ele costumava ter sempre um motorista, mas agora teve que demiti-lo por causa de dificuldades financeiras, então Liam dirigia sozinho." "Obrigado, Lucinda, por suas respostas. Você foi de grande ajuda. Diga-me, Jacob, qual é a ameaça ao meu marido?" "Depende de como a outra parte do acidente se sente. Mas, de qualquer forma, seu marido não conseguirá evitar a punição criminal, pois foi por culpa dele que foram causados sérios danos à saúde. Ele só pode usar os serviços de um bom advogado, que talvez possa ajudá-lo a reduzir a pena."
Mas é improvável que ele tenha sucesso. Por quê? Porque a vítima é filho de um deputado de uma região vizinha. Acho que você entende que o pai dele fará todo o possível para maximizar a punição do criminoso. Eu entendo isso. Obrigada, Lucina respondeu calmamente. O policial saiu da sala. Ele agora não tinha dúvidas de que Liam estava dirigindo o carro. Que homem vil! Como você pode transferir sua culpa para outra pessoa, especialmente uma mulher? Jacob repreendeu a própria esposa em voz baixa. Em seus muitos anos de serviço, ele nunca havia se acostumado com a mesquinhez e a traição humanas. Agora ele estava preparado para lutar para que o homem recebesse o que merecia. O policial discou o número de seu funcionário e disse-lhe para levar Liam sob custódia, pois ontem, com base em seu testemunho, o homem havia sido libertado em liberdade condicional. Agora ele não poderia se livrar dessa história tão facilmente. Liam estava trabalhando em seu problema principal quando a campainha tocou. Quem diabos é? Xingou o homem. Havia um policial na porta. Liam. Então. Ele respondeu com desdém. Você precisa vir conosco para a delegacia de polícia. Você é suspeito de ter cometido um acidente de trânsito que causou danos corporais graves a terceiros. Por que ele faria isso? Eu contei aos seus superiores ontem como foi. Todas as perguntas à minha esposa, que estava dirigindo, mas ela não está em condições de respondê-las. Nós somos a parte prejudicada. Fomos atingidos por um louco em 16. Pergunte a ele. Já colhemos o depoimento de sua esposa. E esse, como você disse, louco, está agora em tratamento intensivo e não se sabe se sobreviverá. E é improvável que o pai dele deixe você escapar impune. Espere, Liam estava indignado. Quando foi que minha esposa teve tempo para falar com você? Ela está no hospital e ainda não recuperou o juízo, pelo que sei. Você está errado, ela é perfeitamente capaz de falar e testemunhar. Portanto, é melhor tomar cuidado com suas palavras, caso contrário, sua situação pode ser agravada por perjúrio. Sua vadia. Liam xingou irritado. Liam, não vamos fazer isso, pediu educadamente um dos policiais que o prenderam. Não me diga o que fazer. Certo, isso é um insulto a um policial no cumprimento do dever. Pessoal, vamos algemá-lo e vamos embora. Liam tentou resistir, mas foi estúpido, dada a sua posição e a força da polícia. Meia hora depois, ele já estava sendo interrogado por um investigador, que o informou sobre a declaração de sua esposa e deu a entender quem era o homem ferido. Portanto, a melhor coisa que o homem poderia fazer agora era dizer a verdade e cooperar com a investigação. Liam não teve escolha a não ser obedecer, mas exigiu um advogado e se recusou a falar sem ele. Enquanto isso, Lucinda estava se recuperando e já conseguia andar pelo hospital sem ajuda. No entanto, ela achou estranho que seu marido ainda não tivesse dado nenhuma notícia sobre si mesmo. Ela decidiu que ele estava apenas cuidando de seus próprios negócios e não estava mais interessado nela. Lucinda estava longe de saber como os casos eram investigados, por isso nem sequer sugeriu que Liam pudesse estar no centro de detenção. Um dia, ela estava andando pelo corredor do hospital e viu um jovem sendo transferido para uma das enfermarias, seguido pelo policial que tinha vindo vê-la. Lucinda percebeu imediatamente que aquela era a vítima que havia sido atropelada pelo carro de Liam. A curiosidade levou a melhor e ela se aproximou cautelosamente da sala para ouvir a conversa. Kevin, o homem responsável pelo acidente foi preso, disse uma voz que soou familiar para Lucinda. Seu pai chegará em breve, ele já foi informado de que você se recuperou. Merda, a última coisa que eu preciso é do meu pai aqui, como vou explicar tudo isso para ele? Kevin, você não precisava fazer isso. Roubar o carro de outra pessoa, pegar o volante sem carteira de motorista e não ir a lugar nenhum? Porque meu pai era um verdadeiro pé no saco. Eu queria me afastar dele, fazer algo por conta própria. Kevin, você vai ficar incapacitado para o resto da vida, tem noção disso? De repente, Lucinda recebeu uma ligação por trás. O que está fazendo aqui? Era a enfermeira que estava cuidando de Lucinda. Você não deveria estar aqui. Ou está tentando subornar a vítima. Você está se preparando.
Do que está falando? A mulher estava indignada. Por que eu deveria suborná-la? Só estou interessado em sua condição. Vocês são todos iguais, seus bastardos ricos. Primeiro fazem uma bagunça, depois se escondem e pensam em quem traria dinheiro para lavá-los. A propósito, o cara tem sorte de estar vivo. Ele provavelmente ficará em uma cadeira de rodas de agora em diante. E a senhora e seu marido continuarão a viver em paz, sem problemas. Lucinda olhou em silêncio para a enfermeira com olhos surpresos. Agora ela entendia por que ela havia sido tão rude com ela todo esse tempo. Olhe, eu não quero subornar ninguém. Eu mesma não tenho o dinheiro. E não sei quais são os planos do meu marido. Ele não veio me ver nenhuma vez em todo esse tempo. Talvez ele esteja fora da cidade. Jacob saiu do quarto da vítima. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou com raiva. Oh, é você, Lucinda. Eu queria falar com você. Podemos ir para o seu quarto? Claro, Lucinda respondeu calmamente. Quando entraram, o policial fechou a porta atrás de si e contou a Lucinda sobre os casos de seu marido. A investigação já provou sua culpa, o caso foi apresentado ao tribunal e a audiência ocorrerá na próxima semana. Lia não tem chance de sair livre, e o pai da vítima fará de tudo para que ele cumpra o máximo de tempo possível. Acontece que Liam bateu no carro de um jovem de 18 anos que havia roubado ou simplesmente conseguido que um conhecido lhe emprestasse um carro para fugir de seus pais. Seu pai não tem tanta influência na cidade, mas, mesmo assim, tem tanto dinheiro quanto Liam. As lágrimas rolaram pelo rosto de Lucinda. Ela sentia a pena do garoto ferido. Temia por Liam, embora não o amasse mais, ele não era um estranho para ela e ela estava preocupada com ele. E o mais importante, ela não sabia ao certo o que deveria fazer agora, como viver com esse fardo. Lucinda foi acordada por um estrondo incompreensível. Quando abriu os olhos, viu um homem desconhecido em um terno caro com um roupão sobre os ombros. Você está dormindo, sua prostituta. Assassinou meu filho e agora está aí deitada? Vou transformar sua vida em um inferno. Você e seu marido terão de se submeter a trabalhos forçados pelo resto de suas vidas. Quem é você e o que você quer? Perguntou Lucinda com medo, embora já tivesse adivinhado quem era seu visitante. Sou seu pesadelo a partir de agora e para o resto de sua vida. Lucinda se sentou na cama, com o sono finalmente caindo. Ela olhou para o homem atentamente. Pare de gritar. Eu entendo sua condição e sinceramente me solidarizo com você. Mas essa dor não lhe dá o direito de se comportar assim com um estranho, especialmente sem saber todos os detalhes do que aconteceu. Fale comigo aqui. Não vou deixá-lo assim, já falei tudo. Depois disso, o homem se virou e saiu da sala, batendo a porta com um forte estrondo. Lucinda ficou sentada ali, imóvel, incapaz de imaginar o que esperar do homem. Depois de ficar sentada assim por meia hora, a mulher decidiu dar uma olhada em Kevin, o garoto que havia se ferido no acidente. Ela foi até o quarto dele e bateu de leve, mas ninguém respondeu. Então Lucinda abriu a porta. Posso entrar? Perguntou ela. Ainda não houve resposta. Então a mulher entrou no quarto. Kevin estava deitado na cama, olhando para o teto. Olá, disse Lucinda. Quem diabos é você? Perguntou Kevin. Meu nome é Lucinda. Eu era passageira do carro que o atropelou. O que você queria? É por causa do meu pai? Você acha que eu o coloquei contra você? Bem, você está errado. Eu não a culpo por nada. Você ou seu marido. A culpa é minha. Eu não deveria ter começado tudo isso. Eu estaria em casa agora, quente, aconchegante, alimentada e feliz. Não, eu queria minha liberdade. Sinto muito pelo que aconteceu. Sei que parece besteira e que isso não vai consertar as coisas. Mas eu sinto muito. Kevin olhou para Lucinda com surpresa. Lamentar o quê? Não é como se você tivesse algo a ver com isso. Você era uma passageira e eu fui atropelada pelo motorista, seu marido, pelo que entendi. Sim, meu marido.
Só que ele nunca vai admitir que é o culpado em sua vida. Ele culpará todos ao seu redor, menos ele mesmo. E acho que ele não se importa com ninguém além dele mesmo. Talvez agora ele se dê conta de algo. Você diz isso como se estivesse feliz por ele estar em apuros. Lucinda achava difícil admitir, mas sentia uma certa alegria pelo fato de Liam poder receber uma sentença real. Talvez você esteja certa, Lucinda suspirou. Dessa forma, eu teria pelo menos uma chance de escapar e me divorciar dele. Não havia nenhuma maneira de fazer isso sem que isso acontecesse? Aparentemente não, respondeu a mulher com tristeza. Ele é terrivelmente possessivo. Ao lado dele, eu me sentia como uma prisioneira e não podia ir embora, pois ele me prometia tantos problemas, não piores que os de seu pai. Então meu sacrifício não foi em vão, Kevin tentou sorrir. Meu pai o ameaçou? Sim, ele veio hoje. Gritando, xingando. Não importa. Eu não vim aqui para reclamar ou pedir que você me salve dele. Sou adulta, tenho que lidar com meus próprios problemas. Me desculpe, mais uma vez. Sinto muito pelo que aconteceu. Você é uma boa pessoa. Obrigado, Kevin. Aonde você estava indo com tanta pressa, poderia me dizer? Eu lhe direi. Eu queria começar minha própria vida. Acho que, como você, eu queria ficar livre da custódia dos meus pais. Estava cansado de ser pressionado. Controle constante. Meu pai estava sempre me forçando a estudar. Ele me colocou na faculdade de Direito. Isso não é minha praia. Eu queria estudar música. Cheguei a ter uma banda com alguns rapazes. Mas meus pais me forçaram a desistir de tudo, dizendo que eu não chegaria a lugar nenhum com minha música. Então decidi fugir. Economizei algum dinheiro, peguei emprestado o carro de um amigo, entrei no carro e fui embora. Lucinda não conseguia conter as lágrimas. Ela sentia muita pena daquele rapaz, que tinha sonhos tão grandes, tanta vontade de realizá-los, tanta determinação. E agora, por causa de seu marido, ele havia perdido tudo. Agora, toda a vida de Kevin se resume a ficar deitado na cama. É improvável que ele tenha uma esposa e filhos. Ele não poderá mais tocar seu violão favorito. Ele não será nem mesmo o advogado que seus pais queriam que ele fosse. Lucinda, não chore. Não há nada que você possa fazer sobre isso. É apenas o que alguém lá em cima queria. E eu vou falar com seu pai, prometo que ele não vai machucá-la. Obrigada, Kevin, disse Lucinda com gratidão. Ela voltou para seu quarto. A mulher estava se sentindo um pouco melhor. Os dias seguintes foram completamente tranquilos. Ela se socializou com Kevin. O cara se mostrou um conversador bem desenvolvido e interessante. Lucinda ficou surpresa com o fato de que, aos 32 anos, ela conseguia se comunicar tão fácil e livremente com um jovem de 18 anos. O pai de Kevin não apareceu novamente, pois estava muito ocupado com o processo judicial de Liam. Enquanto isso, Lucinda estava se preparando para receber alta, com muitas coisas importantes pela frente. Lucinda não podia deixar o hospital sem se despedir de Kevin. Na noite anterior ao dia da alta, ela foi ao quarto dele, como de costume. Eles conversaram muito sobre a vida, suas famílias, seus sonhos. Kevin, o que aconteceu com sua mãe? Por que seu pai foi vê-lo sozinho e eu nunca vi? Eu não tenho mãe, respondeu o garoto simplesmente. O que você quer dizer com isso? Lucinda ficou surpresa. O que quero dizer é o seguinte. Quando eu tinha 5 anos de idade, ela trocou meu pai por um homem rico 20 anos mais velho que ela. Desde então, ele não se interessou por mim ou por minha vida. Papai, é claro, não se arrependeu por muito tempo. Para a infelicidade de todos, em 6 meses ele trouxe para casa uma moça loira de pernas longas e logo se casou com ela. Naturalmente, ela não ama meu pai nem a mim. Ela está interessada no dinheiro e nas conexões de papai. Mas, aparentemente, ele não se importa com isso. É por isso que ele tem vivido conosco todos esses anos. Não posso dizer que temos um relacionamento caloroso.
É mais como se fossemos vizinhos. Que destino difícil você teve, disse Lucinda com simpatia. Está tudo bem. Eu aceitei isso. Acho que é mais interessante do que viver sozinho. Pelo menos vi algo em minha curta vida. Não diga isso. Você tem muito mais para ver. O que há para ver quando se está deitado na cama? Kevin. Kevin. Podemos tentar fazer alguma coisa. Há casos de pessoas que se recuperaram de lesões como essa. E seu pai tem dinheiro, acho que ele não poupará despesas para a sua recuperação. Lucinda, você acredita nisso? Sim, eu acredito. Respondeu a mulher com firmeza. A senhora acredita. Ok, obrigada. Kevin, na verdade, vim para lhe dizer que vou receber alta amanhã. E não o verei mais aqui. E não sei se voltarei a vê-lo. Quero me afastar de tudo isso. Divorciar-me do Liam, vender o apartamento, comprar uma passagem de trem e ir para algum lugar onde ninguém possa me encontrar. Mas sinto muito por deixá-lo. Tenho gostado tanto de você ultimamente. Você é um cara muito legal, realmente é. Mas seu pai não vai aprovar que saiamos juntos. De qualquer forma, vou deixar meu número para você. Se quiser, pode me ligar a qualquer hora do dia ou da noite. Estarei sempre disposto a ouvi-lo. Sinto muito por ter terminado com você também, respondeu Kevin em voz baixa, como se estivesse envergonhado. Se tivéssemos nos conhecido em circunstâncias diferentes, com certeza eu o teria convidado para sair comigo. Kevin baixou os olhos, envergonhado. Ele não podia dizer diretamente a Lucinda como se sentia por medo de ser rejeitado. Mas durante os dias em que se conheceram, o rapaz havia se apaixonado perdidamente por ela. Kevin, do que você está falando e o que isso tem a ver com alguma coisa? Sou 14 anos mais velho que você. Faríamos um ótimo casal. Você é muito legal e tenho certeza de que conhece uma garota digna de você e apropriada para a sua idade. Por que você iria querer uma garota mais velha, com muitos problemas e um casamento ruim? Lucinda tentou brincar. Você não é uma tia. Kevin estava indignado. Estou indo embora. Está ficando tarde. Ligue para mim. Lucinda voltou para seu quarto. Deitou-se na cama e pensou nas palavras que Kevin havia dito a ela. Ela estava preocupada com o fato de que aquele bom rapaz gostasse tanto dela e nutrisse falsos sentimentos. Lucinda percebeu o absurdo da situação. Tudo bem, disse a mulher em voz alta. Eu vou embora, ele vai me esquecer e tudo ficará bem. O pai dele é um homem rico e bem relacionado. Ele provavelmente conseguirá ajudar seu filho a se recuperar e tudo ficará bem. No dia seguinte, Lucinda foi para casa. A primeira coisa que ela precisava fazer era descobrir como Lia estava, mas a mulher ainda não sabia como fazer isso. Ela não tinha os detalhes de contato do policial que tinha ido vê-la e não sabia para quem mais ligar. Lucinda finalmente encontrou o número do policial de seu distrito na internet e, após uma hora de negociações e ligações para várias autoridades, recebeu o número de Jacob, que estava cuidando do caso. Ela discou o número e ouviu uma voz familiar. Tenente-chefe. Falando. Olá. Meu nome é Lucinda. Você estava encarregado do caso do meu marido Liam. Sim. Entendo o que você queria. Eu queria saber como ele estava, como o julgamento terminou. Talvez eu esteja no lugar errado, mas não sei de quem posso obter informações, mas é o meu marido, quero saber como ele está. Ele foi condenado a 1 ano e meio de prisão com multa. Ele teve sorte pelo fato de a vítima ter sobrevivido e seu pai não ter conseguido influenciar seriamente a decisão do tribunal. Se você quiser conhecê-lo, vá até o centro de detenção. Jacob deu o endereço a Lucinda e se despediu. A mulher se perguntou se deveria ver o marido depois de tudo o que havia acontecido ou se deveria fugir. Lucinda estava confusa. Por um lado, ela percebeu que era melhor fugir agora sem contar a Liam. Por outro lado, ela sentia pena do marido, porque eles eram muito próximos e tinham uma vida familiar, embora não muito longa.
No final, a mulher decidiu que deveria se encontrar com Liam, mesmo que fosse apenas para informá-lo do divórcio. Talvez a situação tenha lhe ensinado algo, pensou Lucinda. Talvez ela tenha aprendido que não se pode ser tão teimosa e egoísta. Então, há uma chance de reconciliação nessa família. Todos merecem uma segunda chance. Com esses pensamentos, Lucinda trocou de roupa, se arrumou e foi para o endereço. Chegando lá, a mulher viu um prédio cinza e sombrio com grades nas janelas, atrás de uma cerca alta de arame farpado. No portão havia 2 sentinelas. Lucinda passou por eles, sentindo um medo inexplicável e um pânico inspirado pelo lugar. Ela foi recebida no portão pelo policial de plantão. "Olá! Quem você veio ver?" perguntou ele. "Boa tarde. Disseram-me que eu poderia encontrar meu marido. Ele foi condenado recentemente e o trouxeram até a senhora. Nome e sobrenome do seu marido. E seu documento de identidade, por favor." "Liam", respondeu Lucinda, mostrando seu passaporte ao policial de plantão. "Sente-se. Vou descobrir tudo agora." O policial de plantão chamou alguém ao telefone, fez uma pergunta e, depois de alguns minutos, voltou-se para Lucinda. "Venha comigo." Ele conduziu a mulher a uma sala especial para consultas. Havia uma mesa e 2 cadeiras de frente uma para a outra. "Sente-se, seu marido já vai atendê-la." Lucinda sentou-se em uma das cadeiras. Ela logo percebeu que era terrivelmente desconfortável, aparentemente de propósito, para que as pessoas não ficassem ali por muito tempo. 5 minutos depois, Liam entrou na sala. Ele parecia enrugado, com o rosto coberto de barba por fazer, o cabelo desgrenhado e hematomas sob os olhos, indicando que havia dormido muito. "Olá", Lucinda disse suavemente, "como você está?" "Não consegue ver", Liam respondeu com um sorriso, "estou descansando aqui como em um sanatório." "Liam, não seja sarcástico, não quero machucá-lo." "E quem disse à polícia que fui eu quem dirigiu e atropelou aquele cachorrinho, e bêbado?" "Não foi você, querida esposa?" "O que eu disse de errado?" Lucinda ficou surpresa. "Eles vieram e me perguntaram como foi, então eu lhes contei." "Você não pensou, com sua cabeça vazia, que deveria ter me perguntado primeiro o que podia e o que não podia dizer? Eu deveria ter dito a eles que você estava dirigindo. Nós 2 estaríamos em casa agora, e ambos estaríamos livres de problemas. E você me denunciou, vadia." "Liam, pare com isso. Como ousa me acusar de alguma coisa? Eu não o coloquei atrás do volante daquele jeito. Aquele pobre rapaz teve sorte de estar vivo. Você arruinou a vida dele. Não me importo com aquele cara. Eu me importo com minha própria vida. E, neste momento, ela está indo ladeira abaixo. Então me escute. Vá para casa agora mesmo, encontre o número de telefone do Jason na minha agenda, ligue para ele e descreva a situação. Depois, fará o que ele disser para me tirar daqui. Entendido? Por que você não ligou para ele?" "Não tive tempo. Não achei que fosse acontecer tão rápido." "Entende o que estou pedindo para você fazer?" "Não estou lhe ajudando, Liam. Não sei como pude me casar com um monstro desses. Você não vê ninguém além de si mesmo. Não precisa de ninguém. Vou pedir o divórcio e você não pode me impedir. Tente você. Vou tirá-lo da terra. Você vai me dever o resto da sua vida por todo o dinheiro que gastei com você." E além disso, Liam não teve a chance de terminar porque um policial entrou na sala. Seu encontro acabou. "Cidadão, fora. Levante-se e vamos levá-lo de volta à sua cela." "Você sabe o que quero dizer", rosnou Liam com raiva. Lucinda rapidamente pegou sua bolsa e saiu correndo do prédio. Ela se arrependeu de sua decisão de ir a essa reunião com o marido. O tirano que ele tinha sido, ainda era um tirano. Talvez até pior. Lucinda caminhou lentamente em direção ao ponto de ônibus, pensando no que fazer em seguida. A primeira coisa que ela tinha que fazer era pedir o divórcio de Liam. Não havia dúvida em sua mente de que o homem nunca mudaria e que viver com ele seria um inferno. Lucinda também não queria ficar em casa,
portanto, depois de empacotar suas coisas e o dinheiro que havia acumulado, a mulher foi embora para sempre, voltando para seu apartamento antes do casamento. Lucinda decidiu que a coisa certa a fazer seria pedir o divórcio nos tribunais. Ela entrou com uma ação judicial e aguardou o resultado. Ela foi imediatamente avisada de que esses casos geralmente levam de 1 a 3 meses. Lucinda então começou a procurar um comprador para seu apartamento. A mulher queria se livrar de tudo o que aprendia aqui, nesta cidade, para fugir de uma vez por todas. Então, ela pediu o preço mínimo por sua casa, para vendê-la mais rápido. Ela teve sorte, pois um jovem chamado John estava procurando um apartamento adequado na vizinhança para começar uma família. Ele ficou completamente satisfeito com a oferta de Lucinda, e o apartamento em si era uma ótima opção. Tudo o que restava era aguardar a resposta do banco, que precisava aprovar a hipoteca de John. A mulher teve sorte, pois o juiz concedeu o divórcio a ela e a Lia na primeira reunião, que ocorreu 3 semanas após a apresentação do pedido. Quase imediatamente depois, o banco aprovou a hipoteca de John, e ele e Lucinda assinaram um contrato para a venda do apartamento. Não havia mais nada que a mantivesse aqui. Depois de pegar as coisas mais necessárias, Lucinda foi para a estação de trem e decidiu que queria começar uma nova vida com uma ficha limpa, portanto não levaria muitas coisas com ela, pois tinha dinheiro suficiente para se sustentar com tudo o que precisava. Meia hora depois, Lucinda estava em frente à bilheteria da estação e escolheu um endereço. Ela sabia com certeza que não iria para uma cidade grande, mas para algum lugar onde Lia nem pensaria em procurá-la, uma cidade pequena e amigável. Chicago foi a escolha. O trem partiria em 3 horas. Com a escolha feita e as passagens nas mãos da mulher, Lucinda pôde relaxar um pouco. A mulher colocou sua mala no armário e decidiu dar uma pequena volta pela cidade, para vê-la pelo que ela achava que seria a última vez. Havia um pequeno parque não muito longe da estação de trem. Lucinda decidiu ir até lá. Ela comprou um sorvete e sentou-se em um banco. De repente, seu celular tocou. A ligação era de um número desconhecido. A princípio, a mulher teve medo de atender. 2 pensamentos perturbadores surgiram em sua cabeça de uma só vez: ou era alguém ligando a pedido de Liam, que havia descoberto sobre o divórcio, ou o pai de Kevin, cujas ameaças Lucinda não havia esquecido, embora ele não tivesse sido visto durante todo esse tempo. Lucinda apertou o botão de atender com cautela. Alô, disse a mulher com uma voz trêmula. Oi, sou eu. Você me reconhece? Kevin? Disse Lucinda e exalou de alívio. Sim. Achei que você tinha dito que eu poderia ligar para você para qualquer coisa. Claro que sim. Achei que você ligaria mais cedo. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Desculpe-me. Não tive tempo. Não tive tempo, estava criando meu pai. O cara estava rindo. Fico feliz que esteja de bom humor. E você? Finalmente fui liberado daquele hospital horrível. Isso é uma ótima notícia, Kevin. Estou feliz por você. Eles também disseram que eu tenho uma chance de recuperação. Mas tenho que voar para a Alemanha para isso. Então, vou viajar amanhã. Isso é ótimo, Kevin. Eu lhe disse que havia mais por vir. Sim. Como vão as coisas com você? Já se divorciou do seu marido? Divorciada, Lucinda suspirou. Vendi meu apartamento e agora estou sentada na estação esperando meu trem. Para onde está indo? Sim, não muito longe. Chicago. Uau! Por que você escolheu essa cidade para morar? Não seja assim, Kevin. É uma cidade legal. Na costa de Michigan, bonita e verde. Eu sempre quis morar perto do lago. E aqui, não preciso ter medo do Liam. Acho que ele não pensaria em me procurar lá. Bem, tudo bem, então. É sempre bom quando os sonhos se realizam. Você vai me convidar para a festa de inauguração da casa? Convido. Convido. Só preciso comprar um lugar para morar, conseguir um emprego e fazer todas as coisas que a vida em um lugar novo exige. Bem, eu também não posso ir agora.
Você sabe, é um longo caminho até a Alemanha. E vou levar um tempo para me recuperar. Portanto, não espere por isso antes de 6 meses. Combinado. Boa sorte, Kevin. Obrigado, Lucinda. A você também. Depois de conversar com Kevin, a mulher se sentiu um pouco mais calma. Ela acreditava que a operação a ajudaria a se recuperar e que seria capaz de viver uma vida plena. A própria Lucinda tinha uma nova vida pela frente, onde não haveria mais espaço para pessoas como seu marido. Lucinda desceu do trem, com o sol forte de verão brilhando em seus olhos. A mulher olhou ao seu redor, tudo era estranho e desconhecido. Enquanto viajava, Lucinda pensava em como se estabelecer em seu novo lugar. A mulher conseguiu dar uma olhada em vários anúncios de apartamentos. Seu dinheiro era suficiente para comprar um quarto e ainda lhe restava algum dinheiro para viver. Lucinda decidiu alugar uma cama em um albergue enquanto procurava uma opção adequada. É claro que ela poderia pagar um bom quarto de hotel, mas Lucinda decidiu que seria melhor economizar o máximo de dinheiro possível e não gastá-lo com excessos. Não havia como prever como seria a situação do trabalho e quanto tempo levaria para encontrar um lugar para ficar. Para sua surpresa, o quarto era muito limpo e espaçoso. Não havia muitos hóspedes, então os vizinhos de Lucinda eram apenas 2 estudantes que estavam viajando pela cidade. Lucinda não se atreveu a comprar o apartamento sozinha, então procurou um corretor de imóveis. Ela descreveu seus desejos e esperou por uma opção adequada. No final, 3 dias depois, o agente imobiliário ligou para Lucinda e lhe ofereceu vários apartamentos que estavam à venda quase no centro da cidade a um preço muito atraente. A mulher decidiu dar uma olhada em cada um deles. O primeiro apartamento ficava em uma casa antiga, no primeiro andar. De acordo com a vendedora, esse apartamento havia sido herdado por sua avó há cerca de 1 ano. Isso imediatamente assustou Lucinda, que não queria morar em um apartamento onde alguém havia morrido recentemente. O segundo apartamento ficava em um prédio mais novo e bem conservado. Mas mesmo ali ela se sentia desconfortável, embora não soubesse explicar o motivo. A última opção estava localizada no 8º andar de um prédio de 9 andares. Tinha uma bela vista para o Volga. Lucinda se apaixonou imediatamente por esse apartamento. Apesar de ser um pouco menor do que os anteriores, parecia um lar. Tudo era bom aqui, uma bela vista da janela, um layout confortável, reparos modernos. Lucinda decidiu que era possível parar nessa opção. O agente imobiliário prometeu preparar um contrato de compra e venda e, na semana seguinte, Lucinda poderia se mudar para seu novo apartamento. Durante todo esse tempo, Lucinda se correspondeu com Kevin. Ela lhe contou sobre a Alemanha, como era bonita e agradável. Mesmo da janela do hospital, onde estava deitado, ele tinha uma bela vista da arquitetura da cidade. Eles o estavam preparando para a operação, reunindo todos os exames necessários. Por sua vez, Lucinda compartilhou com ele suas impressões sobre seu novo local de residência. Ela também mostrou seu futuro apartamento. Kevin elogiou sua escolha e prometeu visitá-la imediatamente após seu retorno à Rússia. O acordo para a compra do apartamento foi um sucesso. Pouco a pouco, Lucinda comprou tudo o que precisava para sua nova casa. Agora era possível procurar trabalho. A dificuldade era que Lucinda não trabalhava há muito tempo, então toda a sua experiência anterior não era tão importante para os empregadores. Ela foi a entrevistas, mas sem sucesso. Ou lhe ofereciam um salário muito baixo, com horários irregulares, ou lhe prometiam que ela seria chamada de volta e ponto final. Depois de 2 meses, ela teve sorte. Uma grande empresa de fora da cidade estava abrindo uma filial em Chicago e estava recrutando novos funcionários para a equipe. Lucinda se candidatou a uma dessas vagas e, após uma entrevista, recebeu uma boa oferta de emprego com um salário decente. Assim, seguiu-se a rotina normal de trabalho. Nesse meio tempo, Kevin estava se submetendo a uma operação. Ela foi um sucesso. Agora o garoto estava passando por procedimentos de recuperação, conseguia sentar-se livremente e estava tentando ficar de pé. Ainda não se falava em movimento completo, mas os médicos deram prognósticos positivos, prometendo que em 6 meses Kevin conseguiria andar sem ajuda. Seu pai não poupou dinheiro para a recuperação do filho. E estava valendo a pena.
O tempo passou rápido. Lucinda se adaptou à sua nova casa. Ela gostava de sua nova vida. A mulher fez novas amizades interessantes e até começou a melhorar sua vida pessoal. Uma tarde, depois do trabalho, ela foi à sua padaria favorita. Lucinda queria levar seu bolo favorito para comemorar a conclusão bem-sucedida de um projeto no trabalho. Mas era o último, e um homem pediu que ela desse esse bolo para sua filha favorita, que havia vencido uma competição esportiva hoje e queria esse bolo de presente. Lucinda não pôde deixar de ceder à moça, e o homem, um pouco envergonhado, perguntou sobre os planos de Lucinda para a noite. Eles começaram a conversar. O nome do homem era Steve. Descobriu-se que ele estava criando sua filha sozinho, pois sua esposa havia morrido em um acidente de avião há alguns anos. Ele acabou convidando Lucinda para comemorar com eles. Foi uma oferta totalmente inesperada para a mulher, mas ela aceitou. Ela não sabia como havia concordado tão rapidamente, mas devia haver algo naquele homem que ela achava tão atraente e especial. Foi o início do relacionamento deles. A filha de Steve também se tornou amiga de Lucinda. Ela já tinha idade suficiente para perceber que o pai não poderia viver toda a sua vida apenas com as lembranças da mãe. Portanto, a criança não interferiu no relacionamento deles. A vida parecia estar melhorando, e agora Lucinda tem um futuro brilhante e tranquilo pela frente. Mas nem sempre na vida tudo acontece exatamente como você deseja. Liam não foi libertado até o inverno do ano seguinte. Lá fora, o tempo estava cinzento e sem neve. O homem estava tremendo de frio. Ele não havia conseguido sair da prisão antes, por mais que tivesse tentado. O pai de Kevin havia feito um bom trabalho para manter Liam lá durante toda a sua sentença. Durante o período em que o homem esteve na prisão, muitas mudanças ocorreram. O sócio com quem ele havia feito um acordo antes de ir para a prisão se revelou um homem corrupto e cancelou todos os contratos na primeira oportunidade. E fez isso de tal forma que Liam ficou não apenas sem dinheiro, mas com muitas dívidas de organizações terceirizadas. Para cobrir tudo isso, o homem teve que vender sua casa, seu carro e outros bens. O dinheiro mal foi suficiente. Depois disso, Liam foi literalmente deixado na rua. Todos os seus antigos amigos o lhe deram as costas, porque ninguém queria se meter em problemas com a lei. Liam não tinha para onde ir em todos os seus problemas, é claro, ele culpava Lucinda. Afinal de contas, em sua opinião, tudo havia acontecido por causa dela. Se ela não tivesse sido tão tola na época, os dois estariam sentados em algum lugar no oceano agora, desfrutando de suas vidas paradisíacas. Liam não conseguia aceitar isso, então decidiu visitar sua ex-esposa. Ele supôs que ela não poderia ter viajado muito e que agora estava morando em seu antigo apartamento. Sem dificuldade para lembrar o endereço, o homem foi até lá, mas não foi atendido. Uma mulher gritou pela porta que ela não era Lucinda e não morava lá. Liam bateu na porta por um longo tempo, exigindo que a deixassem entrar, mas sem sucesso. Depois de um tempo, a polícia chegou com um homem. Juntos, eles conseguiram levar Liam para a rua, onde ele lhes disse que o apartamento era a casa de sua ex-esposa, que havia desaparecido e não havia dado notícias dela. No entanto, a polícia teve que levar o homem para a delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Na delegacia, Liam falou novamente sobre seu problema. Ele até teve a ideia de denunciar o desaparecimento de sua esposa. Mas foi rechaçado, pois Lucinda não é ninguém para ele no momento e é bem possível que ele tenha deliberadamente se certificado de que Liam não a encontraria. O comportamento de Liam, já que ele havia acabado de sair da prisão, não ficou impune. Ele foi condenado a 5 dias de prisão. No início, eles queriam lhe dar a sentença completa, mas decidiram que o homem já estava com muitos problemas. Durante o tempo que Liam passou na cela, ele planejou uma maneira de encontrar Lucinda. Quando não conseguiu encontrá-la, o homem decidiu registrar uma queixa dizendo que sua ex-esposa havia fugido, levando uma grande quantidade de dinheiro do cofre, e que as provas não eram da sua conta. Mesmo que ele não conseguisse acusar Lucinda de roubo, ele ainda saberia onde ela estava e poderia se vingar dela por todos os seus problemas. Então Liam fez exatamente isso. Quando foi solto novamente, primeiro registrou um boletim de ocorrência informando que uma grande quantia de dinheiro estava faltando e disse que ninguém além de sua ex-mulher poderia tê-la levado.
O relatório foi aceito e uma investigação foi iniciada. Depois disso, o principal problema de Liam foi a falta de moradia. É claro que ele havia se acostumado com a inconveniência no último ano e meio, mas não podia viver nas ruas no inverno ou vagar pelas estações de trem. Ele teve que conseguir um emprego como zelador, porque não conseguia nenhum outro emprego, com um passado como esse. O salário era de 1 centavo, mas era estável. Ele também recebeu uma pequena van para morar. Liam estava disposto a suportar o incômodo, sabendo que chegaria o momento em que sua ex-esposa seria responsabilizada. Nesse meio tempo, a polícia começou a processar a solicitação de Liam. Coincidentemente, o caso dele havia caído nas mãos do mesmo policial que havia colocado o homem atrás das grades. Jacob foi imediatamente atraído pela combinação familiar de sobrenomes e nomes dos acusados, mas não conseguia se lembrar deles. Havia muitas pessoas com as quais ele tinha que lidar e era impossível se lembrar de cada uma delas. Lucinda estava no aeroporto esperando por seu convidado. Kevin havia ligado para ela na noite anterior e dito que tinha acabado de voltar da Alemanha e que estava ansioso para conhecê-la. A mulher imediatamente o convidou para ir à sua casa, pois há muito tempo havia prometido convidá-lo para uma festa de inauguração. O avião chegou na hora marcada. Lucinda estava muito preocupada, embora ela mesma não entendesse o motivo. Ao longo dos anos, ela havia desenvolvido um relacionamento caloroso com o rapaz, eles se correspondiam muito, compartilhavam seus sucessos e fracassos. Lucinda sabia como a reabilitação de Kevin estava progredindo e ele, por sua vez, sabia dos sucessos dela no trabalho. Lucinda preferia não falar com o namorado sobre sua vida pessoal. Ela se lembrou de que, há muito tempo, quando se conheceram, Kevin havia deixado claro que gostava dela. Lucinda percebeu que esses sentimentos provavelmente haviam desaparecido, mas ainda tinha medo de magoá-lo, pois Kevin já havia passado por momentos difíceis em sua vida. Finalmente, Lucinda viu um rosto familiar na multidão de passageiros. Ela acenou para ele. Kevin a viu e se aproximou da mulher com um passo confiante. Ela o abraçou e lhe deu um beijo amigável no rosto. Uau, Lucinda se maravilhou. Você já está andando tão bem. Eu me esforcei tanto para ficar boa. E tudo isso é graças a você. Por que graças a mim? Perguntou a mulher surpresa. Quem me disse que tudo ficaria bem e que a vida voltaria ao normal? Kevin riu. Fico feliz por ter ajudado você a superar essas dificuldades. Venha, vou lhe mostrar meu apartamento e depois a cidade. Eles entraram no carro de Lucinda, que ela havia comprado recentemente a crédito. Uau, admirou-se Kevin. Você já aprendeu a dirigir? Sim, aprendi. Tenho que viajar muito a trabalho e o transporte público não é a opção mais confortável. Agora, como você conseguiu fugir do trabalho? É meio-dia, não é? Você não vai se meter em problemas por minha causa? Eu tirei alguns dias de folga. Então estou completamente à sua disposição. Lucinda sorriu. Eles chegaram ao apartamento. Kevin imediatamente apreciou a acomodação. Era bem mobiliado e não havia nada supérfluo. A mulher preparou o almoço para o hóspede e, em seguida, eles saíram para dar uma volta pela cidade. Lucinda levou Kevin aos seus lugares favoritos e lhe contou algumas histórias sobre a cidade, que ela havia aprendido durante sua estada em Chicago. Depois de uma longa caminhada, a mulher propôs ao seu convidado ir a um café e comemorar o encontro. Kevin aceitou de bom grado, pois estava cansado e faminto da caminhada e precisava de uma desculpa para confessar algo a Lucinda. Enquanto estavam sentados à mesa de um café aconchegante, Lucinda disse a Kevin que queria que ele conhecesse alguém. Ela havia convidado Steve e sua filha para a noite, para que todos pudessem passar um tempo juntos. Achei que seríamos só nós dois, disse Kevin com uma decepção mal disfarçada. Acho que você vai gostar dos meus amigos. Lucinda olhou para o homem e a moça que haviam entrado na cafeteria. Quando Steve e Nancy se aproximaram da mesa, Lucinda os apresentou. Este é meu bom amigo, camarada e um cara maravilhoso, Kevin. E este é meu futuro marido, Steve, e sua filha, Xenia. Que marido? Kevin ficou indignado. Lucinda, como você pôde fazer isso comigo? Kevin, espere. Como pude fazer isso com você?
Passei tanto tempo vivendo minha vida para estar com você. Eu sabia que você precisava de um homem de verdade, e essa é a única razão pela qual eu tentei ser uma pessoa normal como eu era antes. E você me traiu. Por que não me disse que tinha outra pessoa? Por que não me disse que não precisava de mim? Por que passou tanto tempo me dando esperança de que poderíamos ficar juntos? Kevin, disse Lucinda calmamente, do que você está falando? Eu lhe disse desde o início que era impossível sermos um casal. Há uma enorme diferença de idade. Achei que você tinha percebido que, em 2 anos, todos os seus sentimentos por mim tinham se transformado em mera amizade. Eu sempre o considerei meu amigo e nada mais. Você é um cara muito legal, gentil e inteligente. E precisa de uma garota jovem, adequada à sua idade, e não de mim, com muitos problemas e um passado terrível atrás de mim. Eu decido quem eu quero e quem eu não quero. Kevin se levantou da mesa e saiu correndo. Lucinda queria correr atrás dele, mas Steve a impediu, dizendo que ela só poderia piorar as coisas agora e que o garoto só precisava se acalmar. Então, ele decidiu encontrar Kevin pessoalmente e conversar com ele de homem para homem. Steve saiu correndo do refeitório e olhou em volta. Não se via Kevin em lugar nenhum, pois estava escurecendo, então a visibilidade era um pouco limitada. Desculpe-me, você viu para onde foi o cara que saiu correndo há 1 minuto? Steve se virou para o homem que estava fumando perto da entrada da cafeteria. Naquela direção, o homem apontou para o calçadão. Steve correu atrás de Kevin. O homem imaginou que o cara não poderia ter ido muito longe, já que haviam se passado apenas alguns minutos. E foi o que aconteceu. Quando Steve se viu no calçadão, ele viu uma figura solitária na margem do Michigan, olhando para longe. Kevin. Steve chamou com cautela. O que você quer de mim? Disse o garoto com raiva. Quero conversar. Sobre o quê? Você já fez tudo o que podia. Tudo o que vivi nos últimos anos foi o sonho de que Lucinda me visse, percebesse o quanto trabalhei para ela e ficasse comigo. Acontece que ela nunca pensou em mim como um homem que poderia ser seu marido. Ouça, garoto, disse Steve calmamente. Você é jovem, tem a vida inteira pela frente. Lucinda me falou sobre você e sua reabilitação. Você se saiu bem, lutou muito, mas o que isso tem a ver com ela? Há uma diferença de idade muito grande entre vocês dois. Você é jovem, tem sangue quente, é aventureiro e inexplorado, e ela tem muita coisa acontecendo na vida dela, ela quer uma vida tranquila. E o que o faz pensar que eu não posso dar a ela essa vida tranquila? Perguntou Kevin com uma voz mais calma. Porque eu era um jovem de 20 e poucos anos, sei como é querer experimentar de tudo. Eu até entendo sua atração por uma mulher mais velha, mas isso passará rapidamente. Confie em minha experiência. Quero viver minha experiência, disse Kevin para mim. Você não deveria dizer isso. Lucinda é muito legal com você, ela sempre o elogiou muito. Mas ela o vê mais como um amigo, de certa forma até como um filho. Portanto, ela não pode compartilhar seus sentimentos por ela. O que devo fazer agora? Eu voei até aqui para pedi-la em casamento, até comprei um anel. Eu queria ficar aqui com ela. Mas agora vejo que não estou mais aqui. Para onde devo ir? Kevin, você precisa conversar com a Lucinda. Vocês dois precisam resolver isso juntos. Isso fará com que você e ela se sintam melhor. Não posso vê-la. Ela me traiu. E você acha que é digno de uma mulher adulta? Você parece um adolescente em transição. Meu conselho é que você tenha coragem de conversar com a Lucinda. Ela está muito preocupada com você. E quer saber, se ela quiser ficar com você depois dessa conversa, eu me afastarei e ficarei fora do seu caminho. Mas você mesmo tem que falar com ela. Eu falo com ela. Você pode ligar para ela? Meu telefone está na cafeteria, não quero voltar para lá, vou esperá-la no apartamento. Quero falar com ela a sós. Sem problemas. Precisa de uma carona? Não, não preciso de carona. Não é tão longe, se bem me lembro?
São cerca de 15 minutos de caminhada. Obrigado, obrigado. Depois dessa conversa, Kevin foi para a casa de Lucinda e Steve voltou para a cafeteria. No caminho, ele ligou para Lucinda e contou a ela a essência da conversa. A mulher respondeu que iria para casa para que Kevin não chegasse antes dela e ficasse esperando debaixo da porta, sem saber o que poderia acontecer com ele em uma cidade estranha. Ela se ofereceu para levar Nancy com ela, mas Steve disse para deixar sua filha ficar na cafeteria e esperar por ele, afinal, Lucinda precisava conversar com Kevin sem estranhos. A mulher entrou rapidamente em seu carro e em 5 minutos estava em casa. Kevin ainda não havia chegado. Ele não apareceu por mais 10 ou 20 minutos. Lucinda ficou preocupada e começou a ligar para Steve para saber para que lado o cara tinha ido e onde procurá-lo. Steve, como ele foi, pela cidade ou pela orla? Acho que ele foi pelo calçadão. Ok, Lucinda, não entre em pânico. Talvez ele tenha se perdido um pouco. Você deu a ele o endereço, se ele pensar em perguntar às pessoas, não é tarde demais, elas devem ser capazes de ajudá-lo. Se ele não aparecer em meia hora, nós iremos procurá-lo. Steve, não posso ficar aqui sentado esperando, é inverno lá fora. Então a campainha da porta tocou. Lucinda pediu a Steve que ficasse até que ela pudesse verificar quem estava lá. A mulher olhou pelo olho mágico e Kevin estava parado na frente da porta. Steve, ele está aqui, disse a mulher ao abrir a fechadura da porta. Está tudo bem. Obrigada por sua ajuda, Lucinda agradeceu e desmaiou. Quando ela finalmente abriu a porta, o cheiro pungente de álcool entrou em suas narinas. Kevin! Exclamou a mulher. Onde você estava? O que aconteceu? O rapaz não respondeu nada, atravessou a soleira da casa, fechou a porta com força e beijou Lucinda apaixonadamente nos lábios. Pareceu uma eternidade para Lucinda antes que Kevin se afastasse de seus lábios. O que você está fazendo? Lucinda estava indignada, empurrando o rapaz para longe dela. Eu amo você. Você não entende? Eu quero você só para mim. Lucinda, Lucinda, Lucinda. Eu vou fazer de você a mulher mais feliz do planeta. Passei tanto tempo planejando conhecê-la, impressioná-la com a forma como superei todas as adversidades, como aprendi a andar novamente. E tudo por você. Por que não se entrega a mim? Do que tem medo? Vejo que você também se importa comigo. Pare com isso, pare com isso. Kevin, pare com isso. Você não está em condições de discutir isso agora. Lucinda estava tremendo de medo, com medo de que Kevin pudesse fazer algo estúpido do qual se arrependeria. Lucinda tentou falar o mais baixo possível. Amanhã de manhã você acordará e conversaremos sobre isso. Não. Eu quero uma resposta aqui e agora. Tudo bem, vamos para o quarto conversar sobre isso. Vamos para o quarto e conversamos sobre isso lá mesmo. Ok, Kevin concordou com relutância. Ok, Kevin concordou com relutância. Você vai se sentar e eu vou fazer um café para nós, vai ficar tudo bem. Kevin acenou e voltou para o apartamento, e Lucinda deu um leve suspiro de alívio. Seu celular ainda estava em sua mão. Indo para a cozinha, a mulher rapidamente digitou uma mensagem para Steve: venha para minha casa agora mesmo. A resposta não demorou a chegar. Lucinda passou os olhos rapidamente sobre o texto e estou a caminho. Estarei lá em 20 minutos. O que está acontecendo? A mulher decidiu não responder a mensagem e foi fazer café, pois não havia como saber o que mais poderia estar passando pela cabeça de Kevin. 10 minutos depois, Lucinda saiu cautelosamente da cozinha e entrou silenciosamente no quarto. Kevin estava dormindo tranquilamente, esticado no sofá. A mulher também voltou silenciosamente para a cozinha. Agora ela podia responder a Steve com calma. Está tudo bem. Eu lhe direi quando você chegar lá. Mas não toque a campainha. Depois de mais 10 minutos, houve uma batida suave na porta. Era Steve. Ele parecia preocupado. Lucinda abriu a porta sem fazer barulho e acompanhou o homem até a cozinha, onde lhe contou o que havia acontecido. Ele a machucou? Perguntou o homem com raiva. Não,
ele não me machucou. Está tudo bem. Eu lhe disse, ele só queria me dizer como se sentia e me beijou. Foi só isso que ele fez. Lucinda, não esconda isso. Eu posso entender, posso até aceitar sua amizade. Mas não quero que você seja infeliz por causa dele. Steve, de verdade, está tudo bem. Você pode ficar comigo esta noite? Sim. Vou ligar para Nancy agora e contar a ela. Lucinda montou o berço que havia preparado especialmente para a chegada de Kevin e ela e Steve foram para a cama. O homem acordou de manhã cedo, quando todos ainda estavam dormindo. Ele saiu do beliche com cuidado para não acordar Lucinda e foi para o banheiro. Quando voltou à cozinha, a mulher já estava preparando o café da manhã. Ele a abraçou gentilmente por trás e beijou seu rosto. Mal posso esperar para que manhãs como essa se tornem uma ocorrência regular, disse Steve com um sorriso. Eu também, disse Lucinda. Embora eu prefira dormir em uma cama normal. Eles tomaram o café da manhã e Steve foi trabalhar. Tem certeza de que pode ficar sem mim? Perguntou Steve, ansioso. Devo ficar até mais tarde e esperar o Kevin acordar? Não, ele está bem. Ele não vai me machucar, especialmente se estiver sóbrio. Afinal de contas, devemos conversar com ele a sós. Tudo bem, tudo bem. Ligue para mim se precisar de alguma coisa. Steve saiu para trabalhar e Lucinda esperou que seu convidado acordasse. Kevin só acordou às 11 horas. Ele estava com uma forte dor de cabeça e com a boca seca. Ele se levantou e caminhou com dificuldade até a cozinha, onde Lucinda estava sentada e pensando em algo, olhando pela janela. Olá, disse Kevin em voz baixa. Lucinda arfou de surpresa e olhou para ele. Olá, disse ele severamente. Lucinda, me desculpe. Eu não deveria ter. Não se preocupe, Kevin. Eu entendo perfeitamente. Por favor, vamos encerrar o assunto de uma vez por todas. Sente-se, vou lhe servir um café. Kevin se sentou obedientemente na cadeira, e Lucinda continuou. Quero explicar mais uma vez que você é muito querido para mim como amigo, estou preocupada com você e sempre estive. Provavelmente porque me sinto culpada pelo que aconteceu com você. Mas nunca a considerei minha companheira de vida. Você é muito jovem e tem a vida inteira pela frente. Você pode finalmente realizar seu sonho, tornar-se um músico, viajar pelo mundo. Mas para isso, você precisa de outro parceiro jovem e ambicioso. Eu não fui feito para isso. Gostaria que você continuasse em minha vida, mas se não conseguir mudar sua atitude em relação a mim, é melhor esquecermos isso de uma vez por todas. É a melhor coisa para todos nós. Estou ouvindo você, disse Kevin após uma breve pausa. Talvez devêssemos parar de falar por um tempo. Eu vou embora. Hoje à noite. E não vou incomodá-lo novamente. Pelo menos por um tempo. Kevin tomou seu café, pegou suas coisas e foi para o aeroporto. Lucinda se ofereceu para levá-lo, mas ele recusou. Sinto muito por tudo. Seja feliz, disse Kevin a Lucinda pela última vez. Eles se abraçaram, o rapaz saiu do apartamento e Lucinda ficou sozinha com seus pensamentos. Ela sentia muito por ter rompido sua peculiar amizade com Kevin, mas era a coisa certa a fazer, pelo menos por enquanto. Lucinda havia se acalmado bastante após a história com Kevin. No início, ela estava preocupada com o que havia acontecido, culpando-se por não ter sido capaz de reconhecer os sentimentos dele por ela e por não ter explicado claramente a impossibilidade de um relacionamento romântico entre eles. Depois, Lucinda ficou com raiva de Kevin por não querer entender a simples verdade de que, na opinião de uma mulher, uma diferença de 14 anos entre um homem e uma mulher não é aceitável para um casamento feliz, especialmente se a mulher for mais velha. E agora que Lucinda havia se acalmado, ela não culpava mais a si mesma ou a Kevin. Tudo já estava mais ou menos resolvido, então não havia motivo para ficar remoendo o assunto, decidiu Lucinda. Durante esse período, ela se encontrava frequentemente com Steve, que sempre tentava distraí-la de seus pensamentos tristes. Isso também teve um papel importante. Tudo parecia estar voltando ao normal, mas, de repente, surgiu um novo problema. Uma noite,
quando Lucinda estava trabalhando em um projeto, uma ligação de um número desconhecido apareceu em seu celular. Lucinda não viu nada de suspeito nisso. Ela sempre recebia ligações de clientes e colegas de outras filiais. Assim, a mulher atendeu a ligação calmamente. Lucinda, disse a pessoa que estava ligando. Sim, sou eu. Sou o Tenente Xov, da Delegacia 4. Você poderia vir hoje? Qual é o problema? Lucinda perguntou ansiosa. Lucinda perguntou ansiosa. Você é uma pessoa de interesse em um caso. Precisamos de seu depoimento. Que caso? Lucinda, não posso lhe contar tudo pelo telefone agora. Venha até a delegacia e conversaremos sobre isso. Estarei lá. Estarei lá. A que horas posso ir? Das 15 horas às 17 horas, na sala 102. Está bem, estarei lá. Obrigado, Lucinda. Estaremos esperando por você. Lucinda desconectou a ligação e começou a se perguntar que caso poderia ser esse e por que a polícia estava subitamente interessada nela. Ela tinha certeza de que a empresa estava limpa. Ela não havia feito nada ilegal. Depois de algum tempo, uma conjectura desagradável lhe ocorreu. Ela achava que era o ex-marido que havia decidido contestar sua prisão e colocar toda a culpa nela. Não foi à toa que ele a ameaçou na época. E, de acordo com o prazo, ele estava prestes a ser libertado da prisão. Lucinda não disse no trabalho que havia sido convocada pela polícia, apenas fingiu que, como de costume, estava indo a negócios da empresa. No caminho para a delegacia, ela ligou para Steve e lhe contou sobre a ligação de hoje e suas suspeitas. O homem pediu que ela o mantivesse informado sobre tudo o que acontecesse e, acima de tudo, que não entrasse em pânico prematuramente. A mulher encontrou facilmente o escritório certo e bateu na porta. Entre, ela ouviu de trás da porta. Olá. Ligaram para mim hoje pedindo que eu viesse tratar de um caso. Lucinda, disse o proprietário do escritório. Sim, Lucinda respondeu brevemente. Por favor, sente-se. Fui eu quem ligou para você. Meu nome é Tony. Lucinda se sentou cuidadosamente na cadeira em frente ao policial e lhe lançou um olhar questionador. Diga-me, por favor, há quanto tempo você mora em Chicago? O policial começou seu interrogatório. Há cerca de 2 anos. Espere um pouco. Talvez eu deva procurar um advogado. Não quero problemas e não quero que me acuse de nada quando não posso me defender. Lucinda escolheu uma posição defensiva. Lucinda, é claro que você pode ter um advogado. Mas não estou acusando-a de nada, só quero saber alguns detalhes. Lucinda não respondeu nada, olhou em silêncio para seu interlocutor. Podemos continuar? Disse ele. Sim, mas se eu não gostar de algo, posso me recusar a responder suas perguntas? Claro que pode. Mas eu aconselho fortemente a me dizer a verdade, pois é do seu próprio interesse. Eu entendo. Eu entendo. Vamos continuar. Onde você mora? Em meu apartamento, que comprei quando vim para Chicago. E como você comprou o apartamento? Vendi meu apartamento em outra cidade e usei o dinheiro para comprar um apartamento aqui. Você pode documentar isso? Claro que sim. Meus documentos estão em ordem, mas não os trago comigo, então os mantenho em casa. E com que recursos você comprou o carro? Eu o comprei a crédito. Também tenho a documentação que comprova isso e a mantenho em casa. Lucinda, por favor, não leve isso para o lado pessoal. Não estou acusando-a de nada. Estou apenas tentando obter uma visão completa. Então, talvez você possa me dizer o que está acontecendo e o que aconteceu. Diga-me, você conhece o Liam? Lucinda estremeceu ao ouvir o nome de seu ex-marido. Ela sabia que era ele, mas ainda não sabia o que ele estava fazendo. Ele é meu ex-marido, respondeu Lucinda com a voz trêmula. O fato é que, há alguns dias, recebemos uma solicitação de sua cidade natal. Liam alega que uma grande soma de dinheiro desapareceu de seu cofre. E ele apontou você como a única suspeita, pois ninguém mais esteve na casa dele durante a sua ausência.
Mas isso é besteira, disse Lucinda indignada. Eu fugi desta casa assim que o colocaram na cadeia, mal levei minhas coisas. Lucinda, por favor, se acalme. Nós vamos resolver isso. Você ainda não está enfrentando nenhuma acusação. Para ser sincero, ele não conseguiu apresentar nenhuma prova de que havia mais alguém na casa ou de que o dinheiro havia sido roubado. Está tudo em suas próprias palavras. Mas somos obrigados a verificar isso. Obrigado por sua cooperação e mantenha contato. Não quero restringir sua liberdade de forma alguma, portanto, peço apenas que não saia da cidade. Especialmente se você não estiver envolvido, não tem nada a temer. Em seguida, Tony se despediu de Lucinda e a mulher deixou a delegacia de polícia. Ela se sentia muito mal. Liam estava sentado no escritório de Jacob, que o havia chamado para obter mais informações depois que os resultados de sua conversa com Lucinda chegaram de Chicago. Liam estava com um sorriso maldoso no rosto, pois achava que seu plano havia funcionado e a polícia havia encontrado Lucinda, agora era só uma questão de encontrá-la. Precisávamos conseguir o número de telefone da ex-mulher dele, ou melhor, o endereço dela. Falamos com sua esposa, Liam, e ela afirma que não teve nada a ver com o dinheiro dele. E não temos motivos para não confiar nela. É claro que ela não teve nada a ver com isso, respondeu Liam zombeteiramente. Achou que eu ia confessar para você logo de cara? Roubei todo o dinheiro do meu marido e agora vivo sozinho enquanto ele apodrece em seu emprego de merda. Liam, vou ter que pedir para você tomar cuidado com a linguagem. Por que não conversamos direito? Gostaria de saber do que se trata. Você nunca perdoou sua esposa por não tê-lo defendido no caso do acidente. E agora quer que ela sofra também, não é? Jacob passou um longo tempo tentando se lembrar por que esse homem lhe parecia tão familiar. Ele verificou o banco de dados, procurou casos antigos, e tudo voltou a ele. Esse era o homem que havia causado um acidente bêbado, quase matado um jovem e depois queria incriminar sua esposa. Que monte de besteira! Liam ficou indignado. Eu preciso dela. Só preciso que ela me devolva o que roubou de mim. Veja bem, Liam, o problema é que, começou Jacob em voz baixa, você não conseguiu nos dar nenhuma prova de que tinha o dinheiro, muito menos de que sua ex-mulher pudesse estar envolvida nesse caso. Quero dizer, não houve roubo, houve? Posso pelo menos ver as respostas às perguntas sobre meu dinheiro? Perguntou Liam, irritado. Não, não posso lhe dar essa informação, ela é confidencial e não tem valor para você. Como você se atreve? Disse Liam com uma falsa empolgação e imediatamente seu coração se apertou. Posso ao menos lhe pedir um pouco de água? Acrescentou ele em voz baixa, imitando um estremecimento. Liam percebeu que estava agindo como um gatinho em uma novela barata, mas ainda assim estava agindo. Jacob se levantou relutantemente da cadeira e saiu para o corredor em direção ao bebedouro. Embora a distância entre o escritório e o bebedouro não fosse muito grande, Liam levou tempo suficiente para encontrar as informações de que precisava na pasta sobre a mesa. Entre os outros papéis havia uma folha com os detalhes de Lucinda. Ele rapidamente tirou uma foto com seu celular e fechou a pasta, devolvendo-a ao seu lugar. Jacob voltou no mesmo segundo. Aqui está, o homem lhe ofereceu um copo de água. Obrigado, disse Liam, e bebeu a água de um só gole. Sabe, você tem razão, eu só estava tentando me vingar da minha esposa pelo meu destino quebrado. Foi você quem o quebrou. Não precisa continuar cavando. Eu não me importo. Ela pode ir para o inferno com o dinheiro. Jacob queria dizer algo, mas Liam já havia saído do escritório. O homem saiu e se dirigiu à varanda com um olhar triunfante no rosto. Eu disse que você não podia se esconder de mim, murmurou Liam. Espere até que eu o visite, querido. Eu o verei em breve. Depois disso, o homem arrumou seus modestos pertences, pegou o dinheiro que havia economizado ultimamente e foi para o aeroporto. Ele não planejava voltar, não havia mais nada que o mantivesse nesta cidade. Ele queria chegar à sua ex-mulher o mais rápido possível, então não ia perder tempo no trem, especialmente porque o preço da passagem para esses meios de transporte não diferia muito.
Liam comprou uma passagem para o voo mais próximo e, em 3 horas, estava sentado no avião, aguardando o encontro com Lucinda. Era uma noite fria de fevereiro. Lucinda estava em casa e havia marcado um encontro com Steve. Ele a convidará para ir ao teatro para a estreia de uma peça. O homem deveria buscar Lucinda em meia hora. De repente, a campainha tocou. Você chegou cedo, disse Lucinda, abrindo a porta, mas quando viu Liam na soleira, ficou assustada. Você estava? Estava esperando outra pessoa, querida. Liam empurrou Lucinda para dentro do apartamento, entrou e fechou a porta atrás de si. O que você está fazendo aqui? Perguntou Lucinda sem fôlego. O que há de errado? Liam sorriu. Vim ver minha esposa favorita. Vejo que está me recebendo toda bem vestida. Como você me encontrou? Bem, eu lhe disse que faria isso, não importa como você se escondesse. E eu nunca sou de jogar palavras. O que você quer de mim agora? Você tirou tudo de mim. Quando saí da prisão, tive que vender tudo para pagar as dívidas que meu último sócio me deixou no cemitério da minha empresa. Depois disso, tive de morar em uma porta fedorenta e varrer os malditos pátios todas as manhãs. Tudo para encontrar você. No começo, eu queria dar queixa de seu desaparecimento, mas me negaram. Então, consegui fazer com que aqueles policiais idiotas viessem atrás de você. Depois, foi só uma questão de fazer as pequenas coisas. Mas tive que usar meu talento de ator. O policial teimoso não queria me dar seus detalhes. Mas agora, como você pode ver, estou aqui com você. Liam, o que você quer? Nós não somos marido e mulher há muito tempo. Lucinda tentou falar da forma mais calma possível. A mulher estava ganhando tempo, porque Steve chegaria a qualquer momento. Lucinda esperava que ele fosse capaz de resolver o problema. Está tudo bem, vamos nos casar novamente. Você me deixou sem lugar para morar e ninguém quer me contratar. Portanto, vou ficar aqui com todo o seu apoio. Eu a alimentei, a vesti, a levei aos resorts. Agora é a sua vez. Do que você está falando? Eu tenho um noivo e ele chegará em breve. Oh, você me assustou. Disse Liam zombeteiramente. Se ele tentar entrar aqui, vou quebrar todos os ossos de seu corpo. Naquele momento, a campainha tocou. Lucinda queria ir até a porta e abri-la, mas Liam não deixou. Não se atreva. Estou cansada e não quero falar com ninguém. Deixe-a ir, mas a campainha continuava tocando. Ao mesmo tempo, o celular de Lucinda tocou. Atenda e diga a ela que não vai a lugar nenhum. E se você peidar, eu o mato onde você estiver, não tenho nada a perder. Entendeu? Lucinda assentiu e apertou o botão de atender. Steve, desculpe-me, não estou me sentindo muito bem. Estou com dor de cabeça e adormeci. Podemos adiar nossa ida ao teatro? Eu realmente não estou me sentindo muito bem agora. Lucinda, estou na sua porta há 10 minutos, por que não me deixa entrar? Steve, me desculpe. Estou horrível e não quero que você me veja assim. Por que não nos encontramos amanhã? Precisa de alguma coisa? Medicação? Não, não, obrigado. Eu amo você. Eu também te amo. Ligo para você amanhã de manhã. Steve desconectou a ligação e se dirigiu ao elevador. Liam olhou pelo buraco da fechadura. Estou feliz por você. Você fez a coisa certa. Agora vamos para a cozinha, estou com fome. Lucinda obedientemente levou o ex-marido até a mesa e começou a esquentar o jantar. Liam observava a mulher com presunção. Depois de um tempo, ela colocou um prato de macarrão e um copo de suco de tomate na frente dele. Você não tem nada para beber? Não, Lucinda respondeu brevemente. Que pena. Tudo bem, sente-se e coma também. Estou cansada de comer sozinha. Eu não quero, a mulher tentou se opor. Coma, eu disse, Liam gritou e bateu com o punho na mesa. Lucinda arfou de surpresa e, obedientemente, colocou o mesmo prato à sua frente. Depois do jantar, Liam disse que queria ir para a cama.
Lucinda tentou ficar na cozinha para lavar a louça, mas o homem não permitiu e disse para ela ir com ele para o quarto. Lucinda arrumou a cama e Liam se deitou nela sem cerimônia. Deite-se, ele ordenou a Lucinda. Posso ao menos tomar um banho? Perguntou ela timidamente. Essa é a última coisa de que preciso. Você vai fugir de mim e estou muito cansado para mantê-la aí. Mas depois de uma breve pausa, Liam acrescentou. Mas vá embora. Apenas tire suas roupas aqui. Por quê? Perguntou Lucinda, horrorizada. Quero ver se você engordou, riu Liam. Quero uma esposa magra. Do que você está falando? Os olhos de Lucinda começaram a lacrimejar. Não chore, seu idiota. É como se nada tivesse acontecido entre nós. Eu não a traí nenhuma vez em todos esses anos. Você foi a última mulher com quem dormi. Então, você pode imaginar como estou faminto pelo calor de uma mulher. Lucinda já estava soluçando a plenos pulmões. Ela estava assustada e enojada ao mesmo tempo. E o mais importante, ela não sabia como sair dessa situação. Cale a boca, Liam pulou em direção a Lucinda e lhe deu um tapa doloroso na bochecha. A mulher imediatamente se calou e olhou para ele com olhos cheios de ódio. Tire a roupa, repetiu Liam em uma voz de comando. Lucinda começou a tirar suas roupas lentamente, e Liam apenas observava o espetáculo de lado. Depois de 5 minutos, Lucinda estava diante dele completamente nua. O homem se aproximou lentamente dela e passou as mãos em seus seios e coxas. Em seguida, beijou-a avidamente. Por favor, posso tomar uma ducha? Lucinda gemeu lamentavelmente. Você tem 3 minutos, gritou Liam. E não faça nenhuma besteira. O homem voltou para a cama e Lucinda correu para o banheiro, destrancando discretamente as fechaduras da porta da frente no caminho. Ela mesma não sabia como isso poderia ajudá-la nessa situação, mas a mulher estava esperando por um milagre. Lucinda entrou no banheiro e trancou a porta. O tempo não estava do seu lado. O que fazer agora e como sair dessa situação, ela não tinha ideia. Não conseguia falar com Liam, pelo menos não agora. Ele não queria ouvir Lucinda antes, nem mesmo quando eles ainda eram casados, e agora que o homem achava que ela era culpada por todos os seus problemas, ele não queria falar com ela. A necessidade de fugir era a única saída. Ela se enrolou rapidamente em uma toalha e abriu a porta com cautela. Estava escuro e não se via Liam em lugar nenhum. A mulher passou pela porta na ponta dos pés e se dirigiu para a saída. De repente, ela ouviu a voz zombeteira de seu ex-marido. Você está indo embora? Lucinda ficou atordoada de horror e percebeu que aquele era o fim, que nunca mais teria a chance de escapar. Liam, ouça, Lucinda começou a dizer, tentando apelar para a razão de seu ex-marido, não faça isso, eu lhe imploro. Você não é assim. Talvez eu não fosse antes de você me colocar na cadeia, mas agora eu sou. Liam, não é minha culpa que você esteja na prisão. Você causou o acidente, estava dirigindo bêbado. Acabei de contar à polícia o que aconteceu. Eu não queria machucá-lo. É claro que não queria. Se não quisesse, não teria fugido como um rato. Eu lhe pedi ajuda, eu tinha muito dinheiro e poderia sair da cadeia. Mas você não quis. Você preferiu fugir de mim e me deixar sozinho com toda essa merda. Você fez suas próprias escolhas e agora vai ter que me pagar. Eu lhe dei tudo durante anos e agora você vai me dar tudo por 1 centavo. Chega de conversa. Vamos voltar aos negócios. Liam arrancou a toalha da mão de Lucinda com um movimento brusco. Ela tentou correr, mas ele agarrou seu braço e apertou seu pulso dolorosamente. Você não vai a lugar nenhum. Acalme-se ou isso vai piorar. Ele arrastou Lucinda para o quarto e a empurrou para a cama, depois colocou seu corpo em cima dela. Não. Não. Deixe-a ir, por favor. Lucinda gritou, mas isso só fez Liam se sentir mais forte. O homem se deleitava com seu novo poder sobre a ex-mulher. Ele podia ver como ela estava assustada e adorava isso. Grite. Isso me excita. Lucinda havia perdido toda a esperança e estava ficando sem forças. Ela não conseguia mais resistir ao ex-marido.
A mulher fechou os olhos, resignada com seu destino. De repente, ouviu-se um baque e Liam desabou em cima de Lucinda. Ela se esforçou para respirar por alguns segundos, mas alguém tirou o ex-marido de cima dela e passou a mão gentilmente em sua bochecha. Lucinda, está tudo bem? Lucinda ouviu a voz de Steve. 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 Como? Como você entrou aqui? Temos que chamar a polícia agora mesmo. Lucinda, acalme-se. Eu já fiz isso. Você se veste e eu vou desarmar esse cara antes que ele acorde. Lucinda pulou rapidamente da cama e vestiu o primeiro roupão que encontrou. 5 minutos depois, a polícia chegou. Eles registraram um relatório do que havia acontecido e levaram Liam para a delegacia. Lucinda ainda não tinha se recuperado do pesadelo que havia vivido. Ela e Steve estavam sentados na cozinha, e ele colocou um copo de álcool na frente de Lucinda. Beba isso, vai ajudá-la a se acalmar e relaxar. Lucinda o fez obedientemente. A tensão começou a diminuir e ela conseguiu recuperar um pouco de sua compostura. Steve, como você sabia que eu precisava de ajuda? Perguntou Lucinda. Eu não sabia. Eu senti. No início, achei que você estava muito doente e dormindo, por isso não ouviu meus chamados. Saí da entrada da garagem, entrei no carro e dirigi para casa. Mas algo continuava me incomodando. Quero dizer, em todo o tempo que o conheço, você nunca fez isso. Você tinha problemas de saúde, mas sempre ficava feliz em me ver. E agora você nem sequer atendeu a porta, apesar de termos conversado esta tarde e estar tudo bem. E então me lembrei da sua história de que a polícia havia ligado para você sobre o caso do seu ex-marido. Juntei 2 e 2 e tive um palpite desagradável. Eu não queria acreditar que algo ruim poderia acontecer com você, mas decidi verificar se era verdade. Então, rapidamente entrei em meu carro e dirigi até sua casa. Eu estava prestes a tocar a campainha, mas de repente ouvi você gritando atrás da porta. Rapidamente, liguei para a polícia, pensando em como poderia esperar até que eles chegassem. Então, puxei a maçaneta e, por algum milagre, a porta se abriu. Peguei a primeira coisa que consegui pegar e corri em direção aos ruídos. E então você sabe o resto. Lucinda foi novamente tomada por uma onda de horror ao perceber o que poderia ter acontecido com ela e como Steve milagrosamente estava lá no último momento. O homem foi até ela, abraçou-a com força, mas com delicadeza, e disse suavemente: Eu nunca vou deixá-la sozinha agora. Nunca a deixarei sozinha agora. Aconteceram muitas coisas com você enquanto eu estive fora. Talvez agora não seja o momento certo. Mas mesmo assim, Lucinda, você será minha esposa. Lucinda olhou para Steve com lágrimas nos olhos. Ela realmente havia passado por muita turbulência ultimamente com sua vida passada. Agora ela queria a felicidade de uma mulher simples. Sim, eu quero, Lucinda sussurrou. No dia seguinte, Steve levou Lucinda para casa, pois não havia como saber quem mais iria querer incomodá-la, tendo em vista os acontecimentos recentes. Logo depois, eles se casaram. Foi um casamento simples e sem frescuras. Os recém-casados não organizaram nenhuma comemoração, apenas um jantar tranquilo com a família. Agora, para Lucinda, parecia que era isso, uma vida familiar realmente feliz, e para isso não havia necessidade de montanhas douradas. Quanto a Liam, ele estava sendo julgado por tentativa de estupro. Havia muitas provas, além do testemunho de Steve e dos vizinhos que ouviram os gritos, bem como as marcas características no corpo de Lucinda. No entanto, após um exame psiquiátrico forense, descobriu-se que o homem tinha certos desvios. De acordo com a decisão judicial, ele foi enviado a um hospital psiquiátrico para tratamento compulsório, onde provavelmente permanecerá, se não por toda a vida, por um longo período de tempo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.